um sonho em cima desse terreno, desse lugar, porque se almejavam aqui, tinham um sonho da casa própria, né? A questão da moradia. Muita gente aí que comprou não pode comprar outro imóvel, que é a pior coisa de tudo, né? Ou tá morando de favor ou tá morando de aluguel. Eu hoje estou morando num terreno nos fundos do meu sogro. Existem casos em que uma concubina pode dividir uma pensão por morte com a esposa. A gente não está aqui estimulando a bigamia, evidentemente, mas o que a gente está enxergando é uma família que foi constituída de fato. Que a pessoa que veio me dar a notícia foi meu irmão, né? Ele falou logo na hora que ele tinha levado um choque, tinha morrido. Eu falei, não. Se foi um choque, ele deve estar desmaiado. Tudo isso agora no Via Legal. Dependendo do cargo, alguns funcionários do governo têm direito de morar de graça nos chamados imóveis funcionais. A regra é a mesma para parlamentares e outros políticos que precisam mudar de cidade para assumir o cargo. O aluguel não é cobrado, mas o morador tem a obrigação de pagar algumas taxas. Mesmo com tanta facilidade, ainda tem gente que deixa a conta para os cofres públicos. Aceitar o convite para trabalhar na Universidade de Brasília significou mudar de cidade para esse professor de direito. Mas deixar Belo Horizonte só foi viável por um motivo. O servidor público teve direito a um dos apartamentos funcionais da instituição. O preço de imóvel aqui realmente não é fácil. Sobretudo, não é para quem já vem de uma cidade com patrimônio realizado. O custo de vida em Brasília é mesmo muito alto. Por isso, morar num imóvel do governo é um grande diferencial. E olha que, geralmente, os apartamentos são amplos e bem localizados. Menelik, por exemplo, está a menos de 1 quilômetro da universidade. É até difícil separar, não é? A vida no lar da vida institucional na faculdade. Os critérios para a ocupação desse tipo de imóvel variam de acordo com o órgão empregador, mas, via de regra, só tem direito à ajuda funcionários de cargos comissionados sem residência no local de trabalho. No caso da UNB, quem é beneficiado se livra do aluguel, mas deve pagar 3 contas: a de energia, o condomínio e a taxa de ocupação, que é de R$ 300. São taxas perto do preço de Brasília simbólicas. Muitas vantagens e poucas despesas. Parece um negócio perfeito. Mas ainda assim tem muita gente que não cumpre o contrato que assinou com o governo. Segundo empresas que administram condomínios, os permissionários são os que mais deixam de pagar as contas coletivas. O índice de inadimplência é alto, chega a 40%. E olha que boa parte dessas pessoas vive em residências de luxo aqui no plano piloto. Nesse prédio, por exemplo, os apartamentos do Poder Executivo têm 220 metros quadrados e 5 quartos. Alguns chegam a custar R$ 2,5 milhões de reais. Esse síndico profissional cuida das contas de 33 prédios e revela que está tendo problemas com cerca de 50 permissionários. Há pelo menos 6 meses, eles não pagam a taxa de condomínio. Tem permissionário que após um ano de dívida, ele muda-se para outro estado e a dívida fica para a União pagar. Quando isso acontece, o governo quase sempre se nega a pagar a dívida e a conta acaba sendo cobrada na justiça. Os moradores desse prédio, por exemplo, estão processando a União. Uma das permissionárias do Ministério da Saúde morou aqui durante 1 ano e, apesar de ter recebido muitas notificações, foi embora de Brasília sem acertar nenhuma taxa de condomínio. Desde a época, com as correções, tudo isso hoje está em torno de R$ 14 mil o débito. A União sustenta que o condomínio deve processar a antiga moradora, que não cumpriu suas obrigações. Mas na justiça, o entendimento é que a dívida de qualquer imóvel é sim do proprietário. No caso do imóvel funcional, que a proprietária é a União, então a União é que é responsável pela despesa do condomínio perante
o imóvel ou perante o condomínio como pessoa jurídica. Com a decisão, o governo federal vai ter de pagar os débitos. Mas o desembargador avisa, o prejuízo não precisa ficar para os cofres públicos. Entra com a ação regressiva, uma ação de cobrança contra o servidor que reside no imóvel ou já durante o curso da ação do condomínio contra a União, pode denunciar a lide o servidor que está morando lá. A servidora não deve mesmo sair impune. Afinal, ao deixar de pagar o condomínio, ela gerou um prejuízo para o governo e também para os outros moradores do prédio, que pagaram a conta em dia. Quando uma pessoa deixa de pagar, os demais estão pagando por ela. Porque de repente eu ocupo algo que é público, acredito que a minha responsabilidade seja maior. A gente continua falando de habitação, mas em um outro extremo. No sul do país, famílias de baixa renda foram enganadas por uma cooperativa. Elas financiaram a casa própria, mas a construção ficou pela metade. Hoje, boa parte dos mutuários briga na justiça para desfazer o negócio. Quando assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal, Patrícia não imaginava que a tentativa de realizar o sonho da família traria tanta dor de cabeça. Mas não demorou para que ela percebesse que havia algo errado com a construção. Desde o alicerce, a estrutura que não foi pedra de alicerce, não foi concreto, foi tijolo deitado, já chamava a atenção de qualquer pessoa desconhecida como eu na área de obra, né, de que não era o correto, não era o que eu havia contratado junto à Caixa Econômica Federal. Patrícia ficou cerca de 1 ano pagando as prestações, com a esperança de um dia se mudar para este condomínio em Eldorado do Sul, a 12 quilômetros de Porto Alegre. É uma tristeza profunda, eu não consigo ver perspectiva, né? A gente tinha um sonho em cima desse terreno, desse lugar, porque se almejavam aqui, tinha um sonho da casa própria, né? A questão da moradia. Os imóveis foram financiados na planta no início de 2009. Pelo contrato que teve a participação da Caixa Econômica Federal, as obras deveriam ter sido concluídas em 1 ano. Mas hoje, 4 anos depois, o que se vê em Eldorado do Sul são residências inacabadas. Boa parte está com portas improvisadas, sem janelas e sem cobertura. Para piorar a situação, a área foi ocupada por pessoas que não fizeram o financiamento. A maioria dos compradores recorreu à justiça contra a construtora e também contra o banco público. A vida de todo mundo muda, né? Porque hoje tu estava te planejando para morar num lugar, daqui a pouco tu tá tendo que te planejar para outra situação bem diferente, né? Nós fizemos o processo, tentamos o processo coletivo, que não teve êxito, e ali a gente conseguiu eliminar para parar de pagar o imóvel. E as sentenças têm sido favoráveis aos mutuários. Em uma delas, a Caixa foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a devolver os valores pagos por uma mutuária do mesmo conjunto habitacional. Além disso, o banco também terá de pagar indenização por danos morais. No caso, a condenação é no sentido de rescindir o contrato, excluir o nome dela do cadastro de mutuários para que ela possa fazer um novo financiamento, a devolução total das parcelas pagas do financiamento, devolução de taxas de manutenção de conta corrente, se porventura ela teve, né, a conta corrente aberta à revelia, e danos morais, 10% do valor do empreendimento, que é R$27 mil, né, a casa. Ricardo também entrou na justiça contra o banco e a construtora Simacop, sistema multiplicador de habitação cooperativa. Ele reclama de ficar sem a casa e sem a possibilidade de fazer um novo negócio. Na realidade, o que acontece hoje, né? Muita gente aí que comprou não pode comprar outro imóvel, que é a pior coisa de tudo, né?
ou tá morando de favor ou tá morando de aluguel. Eu hoje estou morando num terreno nos fundos do meu sogro. Por ordem da Justiça, pelo menos 40 mutuários que compraram residências no conjunto Delta do Jacuí já conseguiram receber de volta o que foi pago à Caixa. Ricardo ainda aguarda julgamento do processo dele. Eu queria, sinceramente, que a Justiça nos concedesse a decisão em favor da gente, de liberar a gente para poder comprar outra coisa, né? E hoje eu queria realmente que o meu nome estivesse livre para a gente poder comprar outro imóvel, financiar outro imóvel. Nos últimos anos, o número de reclamações envolvendo contratos habitacionais cresceu em todo o país. Os problemas incluem o valor das prestações, o desrespeito a prazos, cobranças indevidas e até situações extremas como a que a gente viu na reportagem. Por isso, quem conhece as normas faz um alerta. É preciso estar bem informado antes de fechar o negócio. Você pode começar primeiro pesquisando a construtora. Então, de que forma? Verificar se ela tem muito processo judicial, verificar no PROCON e, principalmente, verificar no site quais são as obras que já foram entregues, visitar essas obras que já foram entregues para verificar prazo de entrega, qualidade, atendimento pós-venda, que é o mais importante. Então, entregou, tem vício, reclamou, atendeu no prazo, enrolou, precisou interpor ação na justiça para atender. Nada disso é um bom indício. Desconfie sempre de muita facilidade ofertada, porque o consumidor, toda vez que tem muita facilidade, tem que ficar com o pé atrás. No caso do condomínio em Eldorado do Sul, a Caixa Econômica informou que analisa a decisão judicial para definir as providências a serem adotadas. Se você quer saber mais sobre as regras do programa Minha Casa Minha Vida, acesse este endereço. Fatalidade ou negligência? A resposta para essa pergunta fez toda a diferença na vida de uma moradora do Rio Grande do Norte. Ela perdeu o marido em um acidente de trabalho e, apesar da dor, resolveu brigar por uma reparação do Estado. No pequeno município de Rio do Fogo, a 60 quilômetros de Natal, ninguém consegue tirar da memória o dia 28 de agosto de 2009. Nessa data, o operador de bombas Ionaldo Silva morreu depois de sofrer um choque elétrico no meio da rua. A descarga partiu da rede de alta tensão. A vítima estava dentro de um caminhão estacionado perto do campo de futebol que ele gostava tanto. Como estava época de chuva, e ele estava segurado num cabo de aço. E a descarga foi toda em cima desse cabo de aço. Como ele estava seguro nele, a força da energia jogou ele aproximadamente uns 4 metros de distância. Ionaldo trabalhava há mais de 20 anos como operador de bombas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. No dia do acidente, ele estava designado a acompanhar uma equipe da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, no serviço de limpeza de poços. Costumeiramente, ele não deveria trabalhar com corrente elétrica, mas no dia do acidente, ele estava exatamente embaixo na rede de alta tensão. Eu não conseguia, assim, acreditar. Achava que aquilo era só que a pessoa que veio me dar a notícia foi meu irmão, né? Então, ele falou logo na hora que ele tinha levado um choque, tinha morrido. Eu falei, não. Se foi um choque, ele deve estar desmaiado, né? Então, vamos levar ele para algum canto para ver se aconteceu alguma coisa, mas que ele morreu, não. Aí foi. Eu saí daqui, né, para ver. Quando cheguei lá, realmente ele estava morto. Na data do acidente, Ionaldo tinha 41 anos. Ele deixou um casal de filhos que na época tinham 11 e 13 anos. Eu era muito apegado ao meu pai antes, quando era pequenininho. Porque ele era muito carinhoso. A tristeza da família não impediu que Rejane buscasse providências, por acreditar que o choque não foi uma fatalidade e sim consequências do descaso do poder público. Ela decidiu recorrer à justiça. No processo, pediu 2 reparações. A indenização por danos materiais eu a neguei, porque veio para os autos prova de que ela já estava recebendo uma pensão em decorrência da morte do marido.
Mas o pedido de indenização por danos morais eu acolhi e fixei nessa importância, R$100 mil, tendo em vista alguns parâmetros. A jurisprudência do STJ e a jurisprudência do Tribunal Regional Federal têm se inclinado em conceder ao redor de 100 salários mínimos para lesões corporais e 200 salários mínimos quando é caso de morte. Pela sentença, a Funasa terá de pagar R$100 mil à viúva. O valor deverá ser corrigido na data do pagamento. É que a União recorreu e o caso ainda segue nos tribunais. Nós entramos com recurso de embargo de declaração para o pré-questionamento da matéria legal e constitucional, visando um futuro recurso especial e extraordinário. Não foi informado que existia essa rede elétrica, não foi desligado a rede elétrica, então a Funasa seria excluída a sua responsabilidade. Mas para o advogado, a primeira decisão judicial já é uma prova de que o operador de bombas foi vítima da negligência do Estado. O processo teve como fundamento, como base, o dano efetivamente sofrido pela família de Rejane. Pela Rejane, no que tange ao direito dela, por estar tudo muito bem documentado, o acidente como ocorreu, não teve maiores problemas, maiores dificuldades. Nada repara um erro desse. Isso é só uma forma das pessoas, né, que fez o mal prestar mais atenção, entendeu? No que vão fazer. Duas histórias semelhantes com sentenças completamente distintas. O que explica o fato da justiça ter tratado dois homossexuais de forma tão diferente é a mudança de postura da sociedade frente às uniões homoafetivas. Veja na reportagem de Bernardo Menezes como esses avanços estão virando regra nos tribunais. A vida tranquila nesse sítio no interior do Rio de Janeiro nem de longe lembra os dias turbulentos que Mauro viveu há 20 anos. Em 1993, o companheiro dele morreu por causa de complicações causadas pela AIDS. As coisas acontecem, a pessoa adoece, você tem seus limites, né? Mas eu não queria acreditar que ele fosse falecer. Por mais que alguns amigos falassem, Mauro, presta atenção no que está se passando, no que está acontecendo. Na época em que tudo aconteceu, Mauro e o marido estavam juntos havia 7 anos. Moravam num apartamento na zona sul do Rio e dividiam contas, conquistas, projetos. Como em qualquer casamento, construíram uma vida a dois. Mas com a morte do companheiro, Mauro se viu desamparado. Procurou a justiça para garantir o direito de herdar o patrimônio que ajudou a construir. O caso repercutiu na imprensa, em revistas de grande circulação. Mas naquela época, o pedido não foi aceito pela Justiça Estadual. Você passou dificuldades assim, financeiras? Várias dificuldades, porque eu não conseguia mais trabalhar. Foi muito difícil, né? Todo esse baque foi muito difícil, né? Psicologicamente, né? Hoje o judiciário brasileiro vê com outros olhos o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. 2 anos depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer esse tipo de união como uma entidade familiar, os casais homossexuais têm conquistado cada vez mais direitos. Os casos continuam chegando aos tribunais, mas está mais fácil ter acesso a benefícios como, por exemplo, a pensão por morte. Foi o que conseguiu o viúvo de um servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No voto favorável ao pagamento do benefício, o desembargador federal Aloysio Mendes lembrou as decisões do STF e os princípios constitucionais como o da igualdade, o da liberdade, da não discriminação e o que garante o direito de todos à busca da felicidade. Uma interpretação que não lembra em nada as palavras da juíza estadual que negou o pedido de Mauro 20 anos atrás. No texto da decisão, ela definiu a sociedade entre ele e o companheiro como a de 2 homens que viveram juntos sob o mesmo teto em promiscuidade sexual indefinida, sem qualquer objetivo e respectiva proteção legal. E concluiu: nada, absolutamente nada ampara essa espúria sociedade. Condena a sociedade, o direito, a moral e a religião.
Isso aí me ofendeu. Isso foi uma ofensa. Isso para mim foi uma ofensa. Uma discriminação, uma ofensa, uma coisa terrível. Quem é essa pessoa para falar isso de você? O coordenador da Rio Sem Homofobia, órgão do Estado voltado para a defesa dos direitos dos homossexuais, comemora a mudança radical no julgamento, quando o que está em jogo é uma união homoafetiva. O Poder Judiciário é um dos que tem mais acúmulo dessas demandas e dessas provocações por direitos de reconhecimento de união estável, de separação, do direito de herança, do direito de pensão. Então, acho que isso deu elementos para, na década dos anos 2000, o Poder Judiciário avançar. O que acontece hoje é um Congresso Nacional tacanho, que não ouve a voz da sociedade, que não se atualiza e fica ainda presos a posicionamentos políticos por conta da sua base eleitoral e tal, tem medo de perder votos, mas que é uma bobagem. Infelizmente, a história de Mauro não foi compreendida 2 décadas atrás. Ele não esquece as dificuldades que passou, mas hoje prefere tocar a vida e manter vivas as lembranças do companheiro. Essa pedra aqui, na verdade, é em homenagem ao Niro. Ele, numa das épocas que ele estava internado, ele chegou para mim e falou se eu conseguisse realizar o nosso sonho do sítio, que eu colocasse uma pedra simbolicamente em homenagem a ele. E aqui está a pedra. Quando o assunto é pensão por morte, mais importante que o modelo de relacionamento afetivo é a comprovação da dependência financeira. A partir dessa lógica, a Justiça determinou que 2 mulheres dividissem o benefício assistencial. A decisão é polêmica porque envolve questões como a bigamia, uma prática que no Brasil é proibida por lei. Eu me casei para a gente envelhecer junto, né? Criar nossos filhos, né? Fazer uma vida junto. Aí eu fiquei muito chateada. Cheguei ao ponto de ficar doente. O casamento de Maria de Fátima e José Manuel nunca foi um conto de fadas. Depois de 7 anos de união, o marido começou um outro relacionamento e em pouco tempo arrumou uma segunda família. Maria de Fátima foi abandonada com 2 filhos. Ele pediu a separação. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas continuamos a ser bons amigos. Apesar da separação, a dona de casa conta que ajudou o ex-companheiro durante os últimos dias de vida no hospital. José Manuel morreu há 2 anos em decorrência do alcoolismo. Eu que cuidava de tudo dele, a roupa era eu que cuidava. Quando ele passava mal, quem estava ao lado dele era eu. Com a morte de José Manuel, que trabalhava como manobrista, 2 famílias ficaram desamparadas. A segunda esposa, com quem ele também teve 2 filhos, começou a receber a pensão por morte concedida pelo INSS. Mas, quando soube que havia ficado de fora, Maria de Fátima procurou a justiça e pediu a divisão do benefício. Eu vou nadar, morrer na praia? Aí eu falei, não é justo isso. Pelas regras do INSS, apenas o cônjuge ou companheira e filhos menores de 21 anos ou inválidos têm direito à pensão. Como no Brasil a bigamia é proibida por lei, José Manuel não poderia ter 2 uniões ao mesmo tempo. Por essa lógica, uma das mulheres não teria direito ao benefício. Mas esta advogada explica que essa norma pode ser interpretada de um jeito um pouco diferente. No direito previdenciário, por exemplo, existem casos em que uma concubina pode dividir uma pensão por morte com a esposa, se ficar comprovado no processo que o segurado que morreu sustentava, elas eram ambas dependentes materialmente dele. Então, existem casos em que a justiça divide a pensão por morte entre uma esposa e uma concubina. Um assunto polêmico que envolve aspectos culturais, religiosos e que divide opiniões. Não acho justo, se você não se separou legalmente, a outra não ter direito a nada. Acha errado? É errado. É errado, sim. Eu acho justo. Acho que as 2 viveram maritalmente, têm todo direito de forma igual.
Provas, testemunhas, filhos, fotos e bens em comum. Tudo pode ser usado para comprovar a união estável. Maria de Fátima reuniu todos os documentos e conseguiu convencer o juiz que o relacionamento com o ex-marido continuou mesmo depois da separação. A autora tinha provas, né, demonstrando domicílio em comum, que teve filhos junto, né, com ele, que acompanhava ele no final. Ele estava doente, né, estava com um problema grave de saúde, que ela, assim como a outra companheira, também acompanhava ele no hospital, que estava prestando assistência para ele, que ele também pagava as contas, tanto da casa onde uma morava, quanto da casa que a outra morava. Acabou restando comprovado que, de fato, as duas eram esposas dele mesmo. Diante das provas, da situação de desamparo de Maria de Fátima e do caráter inusitado do caso, o juiz decidiu dividir a pensão entre as duas mulheres. A gente não está aqui estimulando a bigamia, evidentemente, mas o que a gente está enxergando é uma família que foi constituída de fato, o fato que essa pessoa viveu lá na casa com ela durante vários anos e agora ela fica à mercê. Ela tem a necessidade financeira que sempre foi suprida por esse marido e que agora ela tem o direito à pensão pela morte dele, né? Pela própria lógica do benefício. Aos olhos da Previdência, se tem duas pessoas com necessidades materiais daquele segurado e ele faleceu, seria injusto favorecer só uma e deixar a outra na rua, né, sem recursos. Eu mereço também, né? Eu também mereço. Apesar de ter passado pelo que eu passei, mas eu me considero uma vitoriosa. Se você quer rever outras histórias de brasileiros que precisaram recorrer à justiça para ter acesso a serviços públicos, acesse nossos canais na internet. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!